Pois é, pessoal. Aqui nessa matéria da Folha de São Paulo, ela veio acompanhada de uma série de matérias através de uma decisão do STJ, que eu julgo equivocada, tá? Mas que eles deram uma conotação diferente, para que você pense que a dívida continua com o nome sujo depois de 5 anos. E não é isso, tá? Presta atenção. Título: a dívida prescreve em 5 anos? Justiça diz que não. Entenda o debate. E aqui ele diz: judiciário entende que o débito não deixa de existir. Realmente ele não deixa de existir. Mas o nome pode ficar sujo? Não, não pode ficar sujo. Entenda. A decisão da 17ª Câmara de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, tomada no início de agosto, deixou as pessoas endividadas, que é a grande parcela dos brasileiros, ainda mais preocupados. Segundo a Justiça, débitos não deixam simplesmente de existir após 5 anos e podem ser cobrados, sim, de forma administrativa e amigável, sem que haja, neste caso, a ação judicial. Primeira coisa que eu quero que você preste atenção: entenda. Prescrição se diz quanto ao direito de cobrar judicialmente uma dívida. A decisão também determinou a manutenção do nome do devedor que entrou com ação em lista de empresa de proteção ao crédito. O julgamento dividiu de especialistas. De um lado, está quem defende o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando que se a dívida deixar de existir, beneficia maus pagadores. De outro lado, estão os órgãos de defesa do consumidor, que entendem haver a obrigatoriedade do credor tirar o nome do devedor dos cadastros de proteção ao crédito após 5 anos, respeitando a prescrição prevista no artigo 206 do Código Civil. Vamos lá, pessoal, vamos entender isso aqui. Se a gente já tem uma lei, a lei é clara, link do próprio Código de Processo Civil, o Código Civil, é claro a questão da prescrição. Ele estabelece ali os prazos, 5 anos é o prazo máximo da dívida. Se o próprio CDC, Código de Defesa do Consumidor, estabelece que após 5 anos não é possível o nome nos órgãos de proteção ao crédito, o judiciário está querendo inventar o que aqui? Inovar? O assunto já foi definido pelo STJ, que entende que não há cancelamento da dívida após 5 anos. Isso realmente não acontece. Ou seja, ela não deixa de existir. Mas vamos lá, não pode ser cobrada de forma vexatória. Também na justiça, há divisão. Em alguns estados, o judiciário entende que figurar em plataformas de renegociação de dívidas não é constrangedor. Em outros, os juízes são contra tal medidas. Mas em um ponto, todos concordam. Após 5 anos, não se pode deixar o nome do inadimplente negativado. Entenda uma coisa. Existe o chamado Serasa, tá? Serasa limpa nome. Existe o SPC Serasa, Sistema de Proteção ao Crédito, negativação devedora. Entenda aqui que são coisas diferentes. De um lado, deixar o seu nome no cadastro de inadimplentes é vedado por lei. Não é possível. Passou 5 anos, seu nome tem que ficar limpo. Por outro lado, existe o Serasa renegociação de dívidas. É onde você entra para fazer a negociação das suas dívidas, para fazer os acordos. Lá não é uma lista de cadastros de negativado. É diferente. Mas mesmo assim, devido à vinculação do Serasa com o Serasa Limpa Nome, lógico, o mesmo órgão, tem juízes que entendem que ele não pode figurar lá. O fato é o seguinte: você que está super endividado, você tem problemas financeiros, entenda
você pode e deve se resguardar, porque não haverá qualquer constrição de bens. O que isso quer dizer? Não vão poder cobrar judicialmente, tomar qualquer bem. Não podem bloquear suas contas, não podem tomar seu carro, não podem tomar um terreno que você tem, não podem fazer nada nesse sentido. O que eles podem é, no máximo, continuar, tentar a cobrar a dívida de maneira amigável. Isso sim. Então, essa matéria aqui, e em conjunto com outras, vieram causar um terror psicológico nas pessoas que são inadimplentes. Eu já vivi isso muito com os meus clientes. Já mostrei muito para eles que o principal fator que os leva a entrar ainda mais em endividamento é o fator psicológico. É a pressão que os próprios bancos criam na cabeça do devedor. E aqui é onde eu te oriento. Primeiro passo. Tá devendo? Tá devendo? Não se desespere. É hora de contratar ou procurar alguém que entende do assunto. Primeiro passo. Segundo, nunca, mas nunca, de maneira alguma, renegocie bancos, principalmente se já passou 5 anos da dívida. Você pode negociar para quitar. Renegociar é furada. Não entra nessa. É furada. Então, preste muita atenção na forma que o banco vai tentar fornecer negociação. Se o banco quiser parcelar para você, sai fora. Tenta negociar a dívida para quitar, sempre com valor bem abaixo do valor principal, para poder negociar, tá? Então, se você deve 10 mil no banco, começa negociando com 1.000. E oferece 1.000 para o banco. O banco tem seguro, o banco recebe. Só de juros, os bancos recebem milhares de reais todos os dias e são absurdos. Então, muita atenção nessa hora, muito foco nessa hora. Não se deixe enganar por dívidas absurdas. Bom, esse é o primeiro ponto. Eu vou fazer uma série de vídeos aqui trazendo mais informações para vocês sobre essa questão. Mas muito foco nessa hora, porque eu sei que é importante você ter conhecimento sobre esses fatores aqui. Bom, grande abraço, até o próximo vídeo.